A obesidade é uma doença crônica e biologicamente ativa. Talvez essa tenha sido a melhor definição que eu encontrei para explicar ou para eu entender a obesidade nos dias de hoje. E por que isso? Porque a gente acha que as coisas vão passar, que a gente vai comer diferente, que a opção que a gente está fazendo hoje, quando a gente sai de casa, vai comer na rua, naquele corre-corre, dia a dia, trabalho, aí tem lá a carrocinha do cheeseburger, do x-picanha, do podrão, da pizza, e que depois de uma cirurgia ou depois de um tratamento isso vai mudar. A nossa escolha alimentar vai mudar. Como é difícil isso? E aí a gente começa a perceber que a gente tem que adaptar a um tratamento para uma doença muito séria. E por que a obesidade é uma doença muito séria? Porque é uma doença que não é só uma questão estética. Está longe de ser estético. A questão da obesidade não é você ter uns quilos a mais. Porque existem várias pessoas, vários pacientes portadores de obesidade que são lindos. A grande questão é que a obesidade acaba fazendo com que o corpo sofra uma série de situações, alterações metabólicas, clínicas, que resultam numa menor expectativa de vida. O risco cardiovascular vai aumentar. O risco de vários tipos de câncer vão aumentar também. Então a grande questão é como viver com saúde em pleno século XXI, quando é tão fácil o alimento ultraprocessado, quando é tão fácil e até mais barato a comida que você vai comer na rua e que você não vai perder tempo cozinhando e preparando comida. Alimento de verdade dá mais trabalho, alimento de verdade às vezes é mais caro do que uma comida fast food. Importante a gente começar a refletir sobre alternativas de um tratamento da obesidade. E essa alternativa, essa reflexão, ela tem que começar em um ambiente familiar, pai, mãe, desde a primeira infância. Em algumas situações, a obesidade é vista como uma coisa bonitinha para a criança. Ah, ela é tão fofinha. E assim começa, desde muito cedo, uma relação meio errada com a questão do peso. E a doença vai se desenvolver muito mais tarde. Mas a atenção primária é fundamental. Uma nutricionista, uma política pública de saúde em colégios, em escolas do ensino fundamental, desde aí a gente entende como é importante essa questão da alimentação na população em geral. Agora, quando a doença já está instalada, quando a obesidade clínica já está instalada, aí a gente tem que ter uma percepção bastante diferente dos fatos. Existe aquela pessoa que vai estar gordinha, que vai ter que perder 5 quilos, 3 quilos, 2 quilos. Às vezes nós pensamos qual é a pessoa nesse mundo fitness que não está precisando perder alguns quilos, que está insatisfeito com a sua imagem, que está insatisfeito com o seu corpo. Isso é um cenário. Mas tem um outro cenário muito mais sério, quando a obesidade já acompanha uma situação de maior gravidade e já existe um diagnóstico clínico de obesidade. Já existe um diagnóstico clínico da obesidade. A obesidade clínica é bem definida como uma doença que se associa a outras questões metabólicas que acabam trazendo uma diminuição da expectativa de vida por aumento de um risco cardiovascular, por exemplo. Nesse sentido, a gente tem que perceber que quanto mais cedo a gente ajustar um acompanhamento para uma doença que é uma doença biologicamente ativa, a gente vai ter o melhor resultado a médio prazo e a longo prazo. E também entender que nenhum tratamento ocorre de forma isolada. E nenhum tratamento é mágico e nenhum tratamento vai ser definitivo se a pessoa simplesmente se considerar como uma pessoa magra. Existem vários conceitos diferentes e várias maneiras diferentes pela qual você pode tentar entender a sua obesidade. A primeira delas, eu acho mais coerente, é a percepção de que a melhor estratégia é você unir forças. Unir força da reeducação alimentar ou unir força da escolha alimentar adequado, alimentos menos inflamatórios, alimentos com teor glicêmico mais ajustado. Do mesmo modo que aumentar o gasto energético com atividade física é uma coisa super importante nesse contexto da obesidade. E também, em algum momento, quando a doença já está instalada, a obesidade clínica já instalada, pensar em intervenções. Intervenção pode ser uma cirurgia? Pode. A intervenção pode ser uma endoscopia com um balão endoscópico, com aquela gastroplastia endoscópica? Pode também. Mas a intervenção também pode ser feita com medicação. Existem vários tipos de medicações que são
colocadas como possíveis para tratar a obesidade, mas atualmente, na época dos análogos do GLP-1, esse é o caminho que a gente vai seguir, porque é o caminho que sustenta mais a perda de peso a longo prazo. Agora, algumas coisas merecem muita consideração. A primeira delas é que entender que a obesidade como uma doença crônica, assim como o diabetes, assim como a pressão alta, ela vai precisar também de um tratamento continuado. E há pouco tempo atrás saiu um estudo que mostra claramente que pessoas que interrompem a medicação, até o Monjaro, até a tirzepatida, elas podem voltar a ganhar peso. E voltar a ganhar muito peso. Portanto, o tratamento ele deve ser continuado. Não é uma questão de você fazer a caneta, chegou no peso que você queria chegar e simplesmente você está curado da obesidade. Uma das críticas que se faziam, acho que hoje em dia a percepção da integração do tratamento da obesidade clínico e cirúrgico, já não se faz mais essa crítica com tanta força, eu não vou operar porque a obesidade pode voltar sim, ela pode voltar após uma cirurgia, mas ela também pode voltar após uma caneta. Os mecanismos são iguais. O que torna essa doença com caráter recidivante é exatamente ela ser uma doença que continua ativa, controlada, porém ativa.